Oi, pessoal. Meu nome é Cláudia Godoy Brigagão. Eu sou advogada e professora universitária na área de Direito Empresarial. E hoje nós vamos falar sobre um instituto jurídico antigo e bastante comum, mas que ainda permanece cheio de dúvidas e discussões atuais. É o contrato mercantil chamado de fiança. Não é aquela fiança lá do direito penal, que muitas vezes vemos na TV quando algum acusado está preso e há hipóteses de pagamento de fiança para a libertação dele. O que vamos falar hoje é o contrato de fiança realizado no âmbito do direito civil, do direito empresarial. Quase todos nós já estivemos em uma posição em que ou precisávamos de um fiador para firmar um negócio, ou fomos solicitados por algum parente, algum amigo ou conhecido para sermos fiadores de algum. E sempre a gente fica ali na berlinda não sabendo o que fazer. Então hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas aí, entender o que é esse contrato de fiança. Afinal de contas, o que é isso? A fiança é um dos diversos meios de negócios jurídicos assecuratórios. São meios de caução, de segurança, que a nossa legislação oferece com o objetivo principal de suprir uma possível insuficiência patrimonial de um devedor. Vamos exemplificar para imaginar uma situação dessa e ficar mais fácil da gente entender essa exigência que é muito comum nas relações comerciais da população brasileira? Vamos imaginar que eu precise de um empréstimo bancário. Então, eu vou até o banco. O banco, que vai ser chamado de credor, procurando se resguardar de uma possível inadimplência minha, que você chamada de devedora principal, solicita como requisito para eu obter esse empréstimo que eu tenha um fiador garantindo essa dívida. Veja, embora a pessoa do fiador não esteja usufruindo desse dinheiro emprestado, ainda assim será responsável pelo pagamento desse empréstimo, caso eu não cumpra o meu dever de quitá-lo. Outro exemplo que é super comum. Mesma situação. Podemos pensar em um contrato de aluguel em que um locador, que vai ser o nosso credor, exige para a formalização do contrato de aluguel que o inquilino, que é o devedor, apresente um fiador para garantir o pagamento dos aluguéis dele. O fiador não vai usufruir do bem alugado, não é ele que vai morar no imóvel. Mas caso o locatário, esse devedor, não seja um bom pagador, será ainda assim o responsável por aquela dívida. Portanto, o contrato de fiança é um compromisso assumido por terceiro, ou seja, um estranho à relação das obrigações originárias, de pagar a dívida do devedor. Se esse não o fizer no valor ou no prazo estabelecido entre o devedor principal e o credor. Bem pesado, né, gente? E a fiança, se a gente pensar historicamente, será que ela é recente? Será que ela é antiga? Na verdade, a fiança é um instituto, uma garantia muito antiga. Na mitologia grega, encontramos histórias em que já era possível identificar personagens que lhes era atribuído o dever de satisfazer o credor, caso o devedor não cumprisse corretamente seu papel de bom pagador. Na própria Bíblia cristã, encontramos alguns versículos que tratam desse assunto espalhados ao longo da Bíblia. Por exemplo, em Provérbios, bem antes de Cristo, o rei Salomão, conhecido como o rei mais sábio que já existiu, aconselha o seu povo, lá no capítulo 6, a jamais serem fiadores. E, se forem, a se livrar o mais rápido possível dessa condição. Haja vista que ela é bastante onerosa para quem se responsabiliza por uma dívida que, na verdade, não é sua. Atualmente, o contrato de fiança está regulado lá no nosso Código Civil Brasileiro, a partir do artigo 818 e seguintes. Lembrando que na lei do inquilinato, a lei de locação de imóvel, há algumas características bem particulares existentes dessa relação. Então, tem uma diferença aí entre o mercantil e da locação de imóvel, tá? E vamos pensar nas características gerais desse tipo de contrato, desse tipo de contrato de fiança.
Então, essa fiança do direito civil, ela tem somente duas partes, ela não tem três partes, são duas partes só. É o credor e o fiador. Contudo, a obrigação, ou seja, o dever de pagar aquela dívida, é apenas de uma das partes, o fiador. O credor não tem obrigação para com o fiador. É o que chamamos dentro do direito de contrato unilateral e gratuito, o que ocorre na grande maioria dos contratos de fiança, embora existam algumas exceções. O contrato deve ser obrigatoriamente escrito. Então, não vale no contrato de fiança a forma verbal. E a interpretação desse contrato vai ser sempre restrita ao que foi escrito nesse papel. Não pode nenhum tipo de extensão ou suposição de intenção ou de termos. Atribuímos uma outra classificação jurídica para esse tipo de contrato. É o que é chamado de causal acessório. Vou explicar. Pois a fiança acompanha a existência do contrato principal, que é aquele realizado entre o credor e o devedor, como eu dei no exemplo anterior, entre mim e o banco ou entre o inquilino e o locador. Então, o contrato de fiança vai sempre acompanhar esse contrato principal. Então, o fiador meu, que foi da minha relação do empréstimo que eu peguei com o banco, esse contrato de fiança acompanha o contrato principal. O fiador do contrato de locação de imóvel acompanha o contrato de locação. Estes são os contratos principais que o contrato de fiança vai acompanhar. O fim do contrato principal, o fim da locação, o fim do empréstimo, determina o fim do contrato acessório de fiança. E o credor, ele pode exigir, por exemplo, que o fiador possua bens para garantir a dívida principal. Ele pode exigir aí do devedor principal que ele arrume um fiador aí com determinadas características. Por lei, ele pode sim, tá? O credor não é obrigado a aceitar um fiador que não seja plenamente capaz dos seus atos de assumir aquela dívida, além do que ele pode exigir que seja um credor, um fiador idôneo, honesto, com boa reputação e até mesmo domiciliado no mesmo município do contrato. Então, vamos imaginar que esse contrato de empréstimo está sendo feito na cidade de São Paulo. Se o credor quiser, ele pode exigir que o fiador também seja do município de São Paulo e que tenha bens lá no município de São Paulo, tá? Já não é fácil arrumar alguém disposto a ser fiador. E ainda assim, com todos esses requisitos que essa pessoa precisa cumprir, pode ser mais difícil ainda arrumar um fiador para esse contrato. E o contrato de fiança, ele é permanente? Ele dura para sempre? E como que o fiador faz, né? Eu estou ouvindo agora esse podcast e estou querendo me livrar desse encargo. Como que faz? Vou dar algumas dicas. Esse tipo de contrato, ele é temporário. Portanto, ele não pode durar para sempre. Há uma limitação temporal justamente por ele ser bastante oneroso para uma das partes, que é o fiador. Se você se tornou fiador de um contrato e há uma previsão contratual naquele contrato principal para o término dessa relação, então, por exemplo, o empréstimo termina em 1 ano, o contrato de locação termina em 2 anos, o fiador está se obrigando até esse fim, até essa data final, já que ele concordou conscientemente com esse prazo estabelecido que já estava descrito lá no contrato principal. Contudo, se no contrato principal não tem prazo determinado para o fim, não fala de prazo nenhum, cabe o que chamamos de resilição unilateral. Neste caso, se o fiador não desejar mais estar nessa condição, deve notificar formalmente, então manda uma carta escrita e pede para outra pessoa assinar, que não mais prestará a garantia de fiança. Após 60 dias do recebimento dessa decisão, o fiador está livre da sua obrigação de garantidor. Outra dica: qualquer alteração contratual significativa do contrato principal, seja dos termos, dos prazos ou de qualquer condição, também deverá ser comunicada para o fiador, para que esse concorde expressamente novamente acerca
da sua fiança, do seu desejo de ser fiador. Caso não faça, o fiador vai se eximir dessa obrigação. Vamos dar um exemplo para facilitar. Vamos imaginar um contrato original que teve seu prazo prorrogado de 3 para 5 anos, ou que o credor tenha aceitado os atrasos dos pagamentos do devedor. Essas questões são novações do contrato original, e caso o fiador não tenha tido conhecimento desses fatos e concordado expressamente sobre eles, pode gerar a extinção do contrato de fiança. Outra pergunta que sempre aparece para mim: quem é casado pode ser fiador? Pode sim, mas precisa da autorização do cônjuge para validação. Então, logo, para ser totalmente eficaz a garantia da fiança, o credor deve observar se o fiador é casado. E se for, deverá exigir que a esposa ou que o marido também assine o contrato concordando com os termos de fiança. E para o último, para finalizar, existe alguma diferença entre avalista e fiador? Muitas vezes a gente escuta esses termos, né? E embora as pessoas utilizem como se tivessem o mesmo significado, apesar de parecidos, são institutos diferentes. A fiança possui garantia contratual, além de ser um pacto acessório ao principal, como a gente já explicou. Para a cobrança do fiador, é preciso, primeiro, que o devedor principal não possua bens suficientes para cobrir a dívida total. Há um benefício de ordem para a cobrança, chamada de responsabilidade subsidiária. Primeiro o devedor, depois o fiador. Se eu assinei, portanto, um contrato como garantidor, sou fiador e fico alerta. O fiador pode, inclusive, perder até mesmo seu bem de família, que é aquele imóvel adotado como residência da entidade familiar. É uma exceção à regra de impenhorabilidade. Portanto, é muito sério esse tipo de contrato. Já o aval, o avalista, é uma garantia cambial, ou seja, serve para garantir os títulos de crédito, que são os cheques, as notas promissórias, as duplicatas mercantis. Portanto, se eu assinei como garantidor um desses títulos, daí sim eu vou ser avalista. Nesse caso, o aval possui característica de responsabilidade solidária, é ainda mais pesado que o contrato de fiança. O credor poderá atingir os bens do avalista sem se preocupar, primeiro, com os bens do devedor principal. O aval é ainda mais severo que o contrato de fiança. Portanto, todo cuidado é pouco na hora de assinar um contrato como fiador. Procure sempre a ajuda de um profissional competente para esclarecer todas as suas dúvidas. Muito obrigado pela oportunidade.